Oi pessoal, como estão? Espero que bem, escrevendo bastante. Aqui é a Michelle Brando depois de uma semana particularmente bem complicada, então não me estranhe a falta de animação. Na verdade, como hoje o objetivo do podcast é ser um pouco mais informativo e até um pouco treteiro, né? Vamos conversar sobre um tema que já é naturalmente polêmico, que são as adaptações cinematográficas de livros. Eu acho até que é um pouco útil que seja mais um pouco sério, né, do que zoeiro, não sei se vocês vão concordar, espero que sim. E, enfim, né, eu já vou começar aqui comparando duas trilogias do mesmo universo. Então, de um lado a gente tem O Hobbit e do outro O Senhor dos Anéis, né, ambos os filmes adaptados da obra do Tolkien pelo Peter Jackson. Se de um lado a gente tem uma trilogia que é aclamada, bem elogiada, e eu acredito que Senhor dos Anéis seja até vencedora de alguns Oscars, né, a trilogia, não lembro quais filmes exatamente, nem quais categorias, mas acho que sim. E do outro a gente tem uma que é criticada até por muitos dos fãs. E eu vou tentar explicar aqui pra você, de uma forma bem breve, qual que é a diferença de uma pra outra, né? Porque que uma deu tão certo e a outra não tanto, né? Tinha muito potencial, mas acabou deixando a desejar em algumas partes. Porque isso é algo que você pode aproveitar muito na hora de sua escrita, na hora de escrever. Então, vamos começar falando, né, do que foi feito de certo no Senhor dos Anéis. Como vocês já devem saber, são 3 livros. Então, para cada um dos filmes foi adaptado um livro inteiro, né? E para caber naquela quantidade de horas certinho, né? Cada filme tem em torno de 2 horas e meia a 3 horas, mais ou menos. Então, para que o livro inteiro coubesse nesse tempo pré-definido para cada filme, foi preciso cortar coisas do livro, né? De personagens a alguns trechos inteiros. Eu li os livros até que não faz tanto tempo assim, eu não lembro tanto os detalhes, mas eu ainda lembro bastante coisa, né? Então, eu lembro de alguns personagens que foram tirados, de outros que foram meio que misturados, e algumas tramas que foram realmente totalmente removidas, nem são sequer mencionadas no livro inteiro, no filme inteiro, aliás, desculpa. Então, né? Então, essa aqui é a questão, né? Ele manteve o foco no que era essencial e também não fez maiores alterações à obra, né? Tá ali, não é 100% fiel ao livro, até porque acho que dificilmente tem como ser, especialmente em livros de fantasia. Né? Cada um de nós aí também imaginar de um jeito, então, querendo ou não, algumas coisas podem ficar além do que a gente imaginou e outras podem ser que não fiquem tão bem quanto a gente pensou. Mas essa questão aqui de alterações à obra, aliás, é um ponto em que muitas séries de TV às vezes acertam, né, em alguns pontos, outras não, ou começam fazendo certo e depois dão uma desandada. Né? E pelo menos ali até onde eu consigo me lembrar, as 4 primeiras temporadas de Game of Thrones e a primeira de Outlander, que eu só li o primeiro livro, né? Então eu não posso falar ainda dos outros. Mas são, em geral, séries que acertaram também nesse ponto, pelo menos até essa parte, né? Até esse ponto. Elas acertaram porque elas são bem próximas às obras originais, com mudanças positivas. Então, as alterações que tiveram, elas vieram muito mais para melhorar os livros que serviram de base do que para fazer tantas alterações no enredo, né? E geralmente são cortes, que são coisas que são retiradas porque não são necessárias, né? Ou porque não tem como transferir igual como está no livro para outra mídia, né? A gente sabe que tem isso também, por exemplo, a questão assim de monólogos de personagens, aquelas passagens dos livros que eles ficam refletindo, pensando sobre as coisas, realmente não tem como a gente transferir isso para a TV ou para o cinema ainda, né, de uma forma que fique interessante. Eu, particularmente, não gosto de narração em off, não sei vocês, mas eu, particularmente, não sou tão fã assim, então eu acho que, às vezes, é melhor tentar tirar mesmo e passar aquele pensamento para o leitor de outra forma, né, com uma observação, enfim, né, tem uma série de estratégias, depende de cada cena. Então, a meu ver, foi isso que O Senhor dos Anéis, quando foi passar para o cinema, fez de certo. Né? Removeu o que não era tão importante assim, deu uma enxugada nos livros e tentou ali manter o foco direitinho em cada um dos livros, né? Um livro para um filme. Eu acho que é uma ótima medida. Né? E é exatamente isso que o Hobbit fez de errado, né? Exatamente por isso que é tão criticado, mesmo entre os fãs. Eu acho até que principalmente em quem já era fã, né? Quem já conhecia a história do livro. E assim, não me leve a mal, eu gosto da trilogia até, particularmente eu acho o primeiro filme fantástico, sem trocadilhos, eu acho muito bom, acho excelente. Mas eu também não posso fechar os olhos, né, pro que tem de errado, né? E entender isso que
vai fazer tentar garantir ali que a gente não cometa os mesmos erros na hora que a gente estiver escrevendo. E a questão aqui é que o Peter Jackson fez o exato oposto do que ele fez em Senhor dos Anéis, né? Querendo repetir o sucesso dessa primeira adaptação, ele meteu na cabeça que queria fazer outra trilogia. Eu realmente não sei o que passou na cabeça dele. Talvez para querer mais dinheiro também, né? Mediante vamos ser ingênuos, né? Mas, enfim, o livro, para quem não conhece, eu não, acho que talvez tenha gente que também não goste muito de fantasia, então não saiba disso. Mas o livro O Hobbit é um volume único. Né? Então, para virar uma trilogia de filmes, ele, ao invés de remover coisas, ele acrescentou, né? O popular encheu linguiça o tempo todo, em algumas partes da trilogia. Né? Então, a gente teve aí a inserção de personagens que, mesmo existindo no universo, não faziam parte, né, do Hobbit, do livro Hobbit, pelo menos não que eu lembre, eu acho. Como, por exemplo, o Legolas, ele tá no universo, ela aparece, tem uma importância muito grande dos Seus Anéis, tanto nos livros quanto nos filmes, mas no Hobbit, salvo engano, ele não aparece, ele é mencionado, eu acho, mas ele não aparece. E nós tivemos até a invenção de personagens que nunca existiram na obra original, como é o caso da Tauriel, eu acho que esse é o nome, é o personagem da Evangeline Lilly, a elfa ruiva, né, lá, bonitona e tal, que ela não existe na obra do Tolkien de jeito nenhum. E poderia ser uma personagem muito boa se ele também não tivesse caído em outro erro, que foi tentar repetir plots que já tinham acontecido no Senhor dos Anéis, né? A gente sabe que no Senhor dos Anéis tem toda aquela questão da amizade entre anões e elfos, né? Que são duas raças que se odeiam, né? Por uma série de questões, inclusive que começam aqui no Hobbit, inclusive, uma delas. Que eu não vou contar também, não vou estar dando spoiler o tempo inteiro. Mas ela é uma personagem que não existe e na tentativa de tentar repetir, né, ou na tentativa de tentar foi ótimo, mas tudo bem, na tentativa de repetir a questão, a química ali que aconteceu entre o Gimli e o Legolas, né, que não era uma química romântica, pelo menos a meu ver, era amizade mesmo, então, mas ele resolveu extrapolar, ele não queria mais que elfos e anões fossem só amigos, fossem só coleguinhas. Tentou colocar ali uma trama de romance que eu particularmente achei um saco, tá? Eu não gostei muito. E aí, nessa questão de acrescentar personagens, ele também acrescentou tramas inteiras, né? Eu acho que foi aqui que não deu muito certo também, porque eram coisas que não faziam muito sentido, como todo aquele plot ali, toda aquela questão dos anões fazendo uma estátua de ouro gigante que no final não adiantou de absolutamente nada, só deixou o dragão brilhando, ficando bonitinho por algum tempo. Né? E também não casaram muito bem com o filme. Eu acho que não precisava de romance nesse filme, de verdade, assim, eu achei meio exagerado. Eu entendo quem gosta, eu gosto também em algumas histórias, mas eu acho que não era o caso dessa, não precisava dessa. E eu acho até que se fosse pra colocar romance, a meu ver, eu podia colocar o Legolas com a Tauriel, ia ser meio que proibido do mesmo jeito, porque o pai dele, né, não era muito simpático a ela. Então eu acho que se o intuito era fazer ali um romance proibido, talvez fosse muito mais interessante pra história manter um romance proibido entre elfos, ficaria muito menos esquisito, mas enfim, né. E sendo bem sincero com vocês, eu acho que todo o segundo filme da trilogia podia ser excluído, praticamente todo. Eu acho que tem ali muito pouco que dava para se aproveitar, né? Com um pouco de jeito dava até para fazer 2 filmes. Eu acredito que o ideal seria um só, mas com um pouco de jeito dava até para dividir em 2. Até porque eu também gosto um pouco do terceiro filme, eu acho muito bem interessante em algumas partes. Mas 3 foi demais, gente. Realmente não precisava de 3 filmes. Era uma história que não precisava de 3 filmes para ser contada. E aqui, né, antes de passar a bola adiante, eu vou deixar aqui a dica pra vocês, né? Às vezes a gente quer porque quer escrever uma história, sei lá, com 50 capítulos, ou até com 30 capítulos, que seja, né? Uma série de X livros, e nem sempre vai dar. A gente tem que ter consciência que às vezes é melhor a gente escrever uma história boa, bem contada, com 20 capítulos, ou 25, ou um livro único, que seja, com 10, com 15, não importa, mas assim, é importante que a história, mesmo que ela seja pequena, ela seja realmente boa, ela seja bem contada, né? É melhor do que você ficar prolongando uma história que não tem condições de ser esticada, né? O popular encher linguiça. Não façam isso. Vejam um exemplo. Uma história que tinha um bom roteiro base, que é um bom livro, Hobbit. Eu acho até, em termos dos livros, eu acho o Hobbit muito melhor que o Senhor dos Anéis. Até um livro muito mais rápido, muito mais ágil, muito mais próximo das narrativas que a gente tem hoje do que o Senhor dos Anéis. Em termos de filme não tem nem comparação, né? Óbvio que o Senhor dos Anéis é muito melhor, é muito superior, mas em livros o Hobbit é muito melhor, é muito mais interessante.
Inclusive, o protagonista do Hobbit, o Bilbo, ele é muito mais interessante, muito mais legal de acompanhar do que o Frodo. Eu, não, particularmente, não sou tão simpática assim ao Frodo. Eu acho que o Bilbo é incrível, é fantástico. É o Hobbit mesmo, não tinha como ser outro título. Mas, enfim, né? A história, o filme, né, tinha um bom roteiro base, que era um bom livro, que dava muito bem para ser adaptado em uma boa história e ser um bom filme. Tinha um excelente elenco, eu acho, pelo menos ali, quase todo. Tem um ou outro, assim, que eu achei meio esquisito, assim, até. Mas foi mais questões de caracterização do que necessariamente do ator ou da atriz que escolheram. Então, mesmo dos personagens ali que eu achei que não precisavam ser incluídos, eu achei que foram boas escolhas. Né? Tinha toda uma tecnologia para enriquecer, mas ainda assim ficou ruim, porque quando foram, né, fazer o roteiro do filme em si, colocaram ali coisas que não precisavam estar. Então, não faça isso com você, tá? Não faça isso com sua história. Se você precisar escrever uma série de 5 livros, né? Beleza, mas não conte com 10 que você pode contar com 5. E não conte com 5 que você pode contar com 1. Não conte em 50 capítulos que você pode contar em 20. Não se prendam a números. Você não vai ser um escritor melhor ou pior por ter uma história mais longa ou mais curta, tá? Tirem isso da cabeça. Vai com calma. E agora vai daí que eu não sei se o cancelamento vem pra gente hoje, mas enfim, vamos continuar tentando. Beijos, até a próxima e tchau. Olá, gente, e obrigada, Michelle. Eu vou falar um pouquinho de cada coisa. Então, já que a Michelle deixou alguns exemplos de adaptação de livros para o cinema, um exemplo bem clássico de que deu certo e deu errado, eu vou falar um pouquinho de adaptações mais diferentes. Pois então, segundo a Wikipedia, uma adaptação fílmica é o uso, para a realização de um filme, de conteúdo de ficção ou não ficção que tenha sido previamente publicado como texto escrito, seja na forma de romance, conto, biografia, reportagem, peça teatral, quadrinhos, entre outros formatos textuais. E aqui a gente entra naquele universo duvidoso, né? Porque a gente tem essa mentalidade do nada se cria, tudo se copia e muita coisa é reciclada mesmo. Às vezes falta uma margenzinha ali pra gente distinguir o que é uma adaptação, o que não é, o que a gente pode considerar. E eu vou falar aqui de uma adaptação que deu certo. E eu acho que, pelo menos aqui, pessoal da minha idade, eu vou falar de um filme que pouca gente faz a relação. Eu não sei vocês, né? Pelo menos aqui o Shakespeare, ele tem algumas obras que obviamente vêm à mente quando a gente pensa em William Shakespeare. Mas tem uma referência que é muito boa e que muita gente não faz o link. Apesar de ainda assim ser uma obra famosa, que é a Megera Domada, que foi adaptado para 10 Coisas que Eu Odeio em Você. E, obviamente, né, muita gente assistiu 10 Coisas que Eu Odeio em Você, e à primeira vista não faz nem sentido, assim, a gente pensar como é que o Shakespeare foi parar naquele universo. Enfim, foi uma releitura da obra que eu acho muito mais feliz do que a original, né? Porque aqui, sem querer tirar o valor da obra, mas são coisas que não venceram bem. Isso lá na rua, essa hora da madrugada, que eu tô gravando de madrugada, por causa do barulho justamente, mas a adaptação daquele filme foi fantástica, porque a gente pegou uma coisa tão antiga, uma coisa tão arcaica, num contexto tão de inferiorizar a mulher e tudo mais, e a gente trouxe para um problema atual, que a preocupação da família ali da Megera era que os filhos não engravidassem, enquanto no roteiro do Shakespeare era que a preocupação era que as moças não iam conseguir casar na idade, que isso é uma vergonha para a família. Inclusive, uma outra adaptação super bem sucedida, que ela não é em cima da Megera Domada somente,
é a novela O Cravo e a Rosa, que tem Catarina e Julião Petruccio, que tem cenas maravilhosas. Uma coisa que vocês sabem, né, que o brasileiro sabe fazer novela. Eu não vou dar spoiler aqui, mas tem a cena da galinha, tem o chiqueiro. Essa novela é maravilhosa, vale muito a pena ser assistida. E ela conta com outras tramas, inclusive, né? Enquanto no filme a gente tem só aquela história principal do mocinho fazendo a menina se apaixonar por ele por conta de uma aposta, blá 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 blá. E a menina, ela não tinha interesse nenhum em ficar com um rapaz algum e foi se apaixonando por ele. Depois descobriu que, né? Poxa, você fez uma aposta, você não gosta de mim. Embora seja um filme de comédia romântica que muita gente critica, é um filme maravilhoso. Isso, acho que todo mundo gosta desse filme. E bom, eu vou passar pra Diana, né? Eu tinha pretendido falar um pouco de algumas séries e de como que elas trazem pedacinhos e pedacinhos de várias histórias pra se juntar depois, inclusive série histórica, e eles acabam cometendo, eu não sei se a gente pode chamar de erros, né, mas coisas que não são tão verossímeis, ou o enfeite ali pra trazer o drama, pra trazer o interesse do espectador, às vezes acaba se extrapolando e a gente foge ali do que é histórico e do que não é. E isso não é um problema, de jeito nenhum. Porque, né, o lazer, o entretenimento, ele não tem por que não existir. Ele agrega muito valor às adaptações também. Porém, a gente entra naquele velho problema das pessoas acreditarem em tudo que é posto à frente delas e não quererem ir atrás das coisas, não quererem saber o que de fato aconteceu, o que de fato foi inventado e levarem aquilo como conhecimento. Então, suspeitem um pouco de coisas históricas e é isso. Eu vou passar pra Diana aqui, que ela quer tratar, eu só queria aparecer porque eu tava com saudade de vocês. Um beijo e pode ir, Diana. Olá pessoal, obrigada Gabriela. Eu venho trazer os exemplos de filmes, ou pelo menos alguns exemplos. Ou seja, eu venho trazer a parte vergonhosa em que posso ser cancelada. É sempre assim, não é? Alguém vem com a parte mais vergonhosa para falar. Neste episódio coube a mim. Às vezes não é, às vezes são outras pessoas, enfim. Bem, existem vários exemplos de péssimas adaptações cinematográficas de livros. Para este episódio, só decido deixar 4 filmes. Quero começar com um dos mais conhecidos. Quem é que não leu o livro Eragon, de Cristóvão Paulinho? Pois é. Este livro teve adaptação cinematográfica, se bem que ninguém se lembra, não é? Porque, enfim... Este livro, para quem não conhece, conta a história de um rapaz que descobre um ovo de dragão e a partir daí começa uma aventura de fantasia. Até porque a obra é de fantasia. Óbvio, enfim. O filme poderia ser bom, mas não foi lá grande coisa. As pessoas até se esquecem que este livro teve adaptação. O filme saiu em 2006. Foi acusado de ser sem originalidade e de falhar nos personagens. Eles não têm profundidade, tanto quanto o livro, se bem que isso já costuma ser normal na diferença entre livro e filme, mas este filme ultrapassa tudo. Era para ter sido tão bom quanto Harry Potter e Senhor dos Anéis, mas foi um fracasso. E quando se coloca uma expectativa tão grande quanto comparar Eragon a um Harry Potter e Senhor dos Anéis, já deu para se perceber que tudo foi um fracasso, não é? E termino por aqui mesmo, porque a expectativa foi muito alta e no fim não foi bom. O outro livro que eu queria trazer aqui, que também já eu falei em outros episódios, é sobre The Girl on the Train, que teve tradução no Brasil de A Garota no Trem e em Portugal de A Rapariga no Comboio. E já vem a polémica. Este livro é de suspense, da autora Paula Hawkins, tornou-se um fenómeno quando foi lançado em 2015. No livro temos o ponto de vista de 3 mulheres e o romance. No filme não vemos esses 3 olhares. O filme termina dramático demais e afasta do thriller. Ou seja,
Nem a atriz Emily Blunt conseguiu salvar um roteiro ou guião terrível. Claro que quem for de opinião diferente, e com certeza existe, por favor comente, é muito importante saber as opiniões dos ouvintes. Eu acho que este é um filme e um livro que divide opiniões. O outro filme é uma adaptação de um dos livros do Dr. Seuss, ou Dr. Seuss, eu não sei, este nome é um bocadinho complicado de pronunciar, porque ninguém sabe como pronunciar este autor. Os livros deste autor são sempre um sucesso entre as crianças, principalmente as americanas, mas as adaptações cinematográficas são sempre horríveis, não sei se perceberam. Gostaria de trazer aqui o Grinch, por exemplo, com a versão com o Jim Carrey, que foi péssimo. O Jim Carrey teve o papel do Grinch, protagonista. Foi uma personagem rabugenta, que dava até algum medo, nem sequer fazia rir e, no fundo, nem se aproximava do tom da obra do autor. Foi uma adaptação triste, embora não querendo falar mal da interpretação de Jim Carrey, porque eu acho o ator um humorista incrível. Com certeza que haverá outras pessoas que acharam ótima a adaptação, porque se afastou do tom da obra, porém para mim foi algo que nem era para crianças. Eu não sei, eu às vezes faço esta pergunta de quem é o público-alvo desta versão do Grinch. Não venham dizer que são as crianças, nem a Taylor Momsen conseguia trazer crianças a ver o filme, por muito jovem e querida que ela era, não é? E ela era bastante querida. Entretanto, como curiosidade, a Taylor cresceu, foi a Jenny em Gossip Girl e agora canta muitíssimo bem, é vocalista da banda de metal / rock alternativo de Pretty Reckless, para quem não conhece. Portanto, enfim, eu acho que o Grinch não foi grande coisa, eu acho que o público-alvo não eram as crianças e fizeram ali uma adaptação meio cruel e rabugenta da obra. Mas há quem ache que foi corajoso, foi interessante esta versão. Gostaria de terminar aqui com o último filme, que é o menos conhecido entre estes que pensei. Alguém já viu o filme Eu, o Robô, de 2004, com Will Smith? Pois é, este filme teve a mesma tradução tanto no Brasil como em Portugal. Os países traduziram literalmente para o português iRobot. Eu ainda quero aqui defender que o filme realmente não é mau. Mas, falando de adaptação, é péssimo. E se este tema é sobre as piores adaptações, então eu falarei sobre adaptações. O livro de Isaac Asimov parece mais um documentário sobre a evolução dos robôs, que tem como personagens centrais uma dupla de astronautas engenheiros e uma robopsicóloga. Uma robopsicóloga, eu falei certo. Eu tive aqui um bocadinho a pensar. Já o filme coloca a robopsicóloga como apenas um interesse amoroso de um polícia, além de apenas mostrar a história de um único robô. E para vos trazer ainda uma curiosidade, a versão do robô no filme não corresponde a nenhum dos modelos descritos no livro, ou seja, foi uma adaptação péssima. Portanto, podia ter sido uma boa adaptação, mas no fim, como não trazia grande história e como ainda colocaram a robopsicóloga apenas como um interesse amoroso, falharam ali bastante. Portanto, termino exatamente com este livro e com este filme, que foi horrível, desta adaptação. E é isto, pessoal, estes são os exemplos trazidos. Terminamos por aqui o episódio desta sexta do Plantão da Treta. Espero que tenham gostado. Deixem as vossas opiniões quanto aos exemplos trazidos, deixem outros exemplos também, porque é importante. E já sabem, deixem um like, inscrevam-se ou subscrevam-se no canal, sigam-nos nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter e Instagram, temos ainda o grupo do Facebook para trocarmos ideias e debater, e deem-nos um coffee para continuarmos a trazer conteúdo de qualidade para vocês. Voltaremos em breve para mais um episódio do Plantão da Treta, sempre com tretas, como já sabem. Quem quiser sugerir algo esteja à vontade, portanto deixem aí algumas sugestões para nós envergonharmos-nos aqui, não é? E trazer para vocês. Até podem deixar no privado para um de nós, quem não quiser ser identificado, porque também trazemos, obviamente, sugestões de ouvintes que não querem ser identificados. Não há qualquer problema quanto a isso, portanto, fiquem à vontade. E quanto a nós, até breve, até um próximo episódio do Plantão da Treta.